Boa noite a todos. Mais uma vez reunidos à volta do Evangelho do Mestre Jesus, prontos para aprender, sedentos de entender e de receber dele a sua paz, de receber a sua força e a sua harmonia. O estudo dessa noite é a continuidade do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Hoje nós vamos ler o sacrifício mais agradável a Deus. O que eu preciso fazer? O que eu posso agir? Como eu posso demonstrar a Deus o meu carinho, a minha fé? E Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, vem nos dizer: Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide, antes de tudo, vos reconciliar com o vosso irmão, e só depois voltai para fazer vossa oferenda. Quando diz, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de fazer vossa oferenda ao altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é aquele do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Somente então a oferenda será aceita, pois ela virá de um coração livre de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializa o preceito, porque os judeus oferecem sacrifícios materiais. Teve que moldar suas palavras segundo os usos ainda em voga. O cristão não faz doações materiais, pois espiritualizou o sacrifício. Porém, o preceito é ainda mais forte, pois ele oferece a sua alma a Deus e a esta alma que ele quer ver purificada. Ao entrar no templo do Senhor, ele deve deixar fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão, e somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quiserdes ser agradáveis ao Senhor. Muito bem, ele diz aqui para nós que essas palavras foram ditas para os antigos judeus que cumpririam preceitos. E esses preceitos ditavam que se deveriam fazer oferendas, pombas, cabras, enfim, havia que se agradar a Deus através de bens materiais, para somente assim ser ouvida e ter a sua prece socorrida, sua família curada, protegida, enfim. E ele diz a seguir que isso hoje não se usaria mais, porque o cristão espiritualizou e não precisaria mais pensar em coisas materiais. Será? Será que é assim mesmo? Vamos fazer uma análise aqui. Nós ainda vemos pessoas pagando promessas. E nós ainda vemos pessoas que acendem velas. Nada contra quem o faz, apenas estamos tentando analisar se estamos assim tão espiritualizados como gostaríamos de ser. Existem pessoas que fazem promessas até absurdas para atingir uma dádiva, para passar num concurso, para alcançar a cura de uma doença. Eles prometem que vão ficar 1 ano sem tomar café. A que agradaria a Deus aquela criatura deixar de tomar café? Outro vai ficar 1 ano sem comer carne, outro vai ficar 1 ano sem comer uma fruta da sua predileção, e com isso esse sacrifício agradaria a Deus. E achar que Deus é mesmo muito insensato, não é? Se nós disséssemos, olha, durante 1 ano eu deixarei de comer carne, e o que eu compraria de carne para mim, eu vou doar para uma pessoa faminta, talvez aí sim você tivesse a oportunidade de, em fazendo uma caridade, se elevar um pouquinho e ser um pouquinho mais merecedor de que suas preces fossem ouvidas. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos ainda muitas pessoas que não largam
dos seus talismãs, não largam dos seus preceitos. Para quê? Para obter a simpatia do alto. Eles acham que o alto é que nem o nosso sistema político e judiciário. Eles acham que agradando ao prefeito, ao presidente ou ao juiz, eles vão ter as suas pretensões alcançadas. E nós sabemos que não é bem assim. Então aqui ele vem dizer, nada disso agrada a Deus. Nada disso é produtivo. Se você realmente quer agradar a Deus, você primeiro tem que reconciliar com o seu inimigo. Você tem que socorrer os necessitados, dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os desnudos. E aí sim, você volta para fazer a sua oferta. A sua oferta é a cereja do bolo, né? Não é o que importa. Mas se para você é importante fazer um sacrifício, fazer uma demonstração física e material do seu amor a Deus, você primeiro resolve todos os problemas espirituais. Você primeiro vai e resolve a situação que você tem com todos. Cumpre a sua função de cristão verdadeiro. E depois você volta. E se quiser, faz uma oferenda a Deus. Ele disse isso para os judeus daquela época, mas cabe perfeitamente para nós atualmente. A seguir, ele vem nos dizer do argueiro e a trave no olho. Também em Mateus, capítulo 7, versículo 3 e 5. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, um cisco, quando você percebe alguma coisa errada, uma pedrinha, um cisquinho que entrou no olho do irmão. Então, se você vê um argueiro no olho do vosso irmão, vós não vedes uma trave no seu próprio olho? Nós que estamos julgando, por vezes temos um problema muito maior, mas a gente não vê, só vê o cisquinho que está no olho do outro. Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um cisco do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai antes a trave do vosso olho, e então vereis como podeis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Enquanto nós não nos melhorarmos, nós não temos autoridade, nós não temos condições de criticar quem quer que seja. Porque se nós temos defeitos, os outros também têm. Nós vemos o defeito dos outros, mas não olhamos os nossos. Escamoteamos, escondemos, nos envergonhamos até dele, ou pior, nem percebemos que eles existem. Existem pessoas que erram tanto como qualquer um de nós, mas se acham perfeitas. Pessoas que nunca erram são pessoas hipócritas, não dá para imaginar o contrário. Um dos entraves da humanidade consiste em vermos o mal nos outros antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar a si mesmo, seria preciso que o homem se olhasse em um espelho, se colocasse de alguma forma fora de si próprio, se considerasse uma outra pessoa e nessa condição se perguntasse: o que pensaria se eu visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a dissimular seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Essa entrave é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, é simples, é indulgente. Grave nessa palavra, indulgente. A caridade orgulhosa não tem sentido, pois esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como efetivamente um homem fútil o bastante para crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo abnegação suficiente para fazer ressaltar no seu próximo o bem que poderia eclipsá-lo, ao invés do que poderia destacá-lo. Se o orgulho é o pai de todos os vícios, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como motivo de quase todas as ações. É por isso que Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo do progresso. É o nosso orgulho que nos afasta de Deus, literalmente. Ele diz aqui que todo homem procura dissimular os próprios defeitos, sejam morais como físicos. Será que isso é verdade?
Alguém conhece alguma gordinha que tem o guarda-roupa cheio, lotado de roupa preta, porque diz que preto emagrece? Alguém já viu uma pessoa que tem um problema na testa ou qualquer coisa, usar uma franja que é para o outro nem ver? Nem sempre isso é medo da chacota, nem sempre isso é para evitar de sofrer bullying. Porque quem mais faz bullying conosco somos nós mesmos. Somos nós que nos olhamos e vemos os nossos defeitos físicos. Somos nós que queríamos atingir um ideal que nós não conseguimos. E daí, como nós achamos que estamos fora do padrão, nós vamos dissimular os nossos defeitos. Isso é errado? Depende. Se eu faço isso, isso me satisfaz, eu não estou prejudicando ninguém, ótimo. Mas se eu faço isso com orgulho, porque eu quero ser melhor que o outro, eu preciso ser mais bonito que o outro, eu preciso ser mais do que qualquer um, dessa forma é o meu orgulho falando mais alto. Se nós fazemos isso com os atributos físicos ou com os defeitos físicos, o que será que nós fazemos com nossos defeitos morais? Com as nossas dificuldades, com o nosso ciúme, com a nossa insegurança? Tudo isso nós também procuramos dissimular. A maldade de alguns está no olhar e não nas palavras. As pessoas olham de uma forma, mas se portam sorridentes, como se tudo estivesse bem, que belezinha, como eu sou bom, como eu sou meigo, como eu sou perfeito. Só que dentro de casa é uma peste. Só que dentro de casa às vezes disfarça também, mas intimamente ele não pratica os males que pensa, mas ele é aquilo que ele pensa, muito mais do que aquilo que ele faz. É por isso que ele diz aqui no texto que a caridade orgulhosa não tem sentido. Orgulho de um lado, caridade do outro, não dá liga. Um neutraliza o outro. Toda caridade que eu faço porque eu quero aparecer, toda caridade que eu faço porque eu quero que o outro fale, nossa, como ela é boa, nossa, como ela é perfeita, não tem valor, porque eu não fiz com amor. Talvez até eu socorra alguém, talvez até eu tire a fome ou tire alguém de uma situação difícil, mas na realidade ele pode até ficar agradecido, mas mérito meu perante a divindade, isso eu não teria alcançado, porque faltou amor, faltou verdade naquilo que eu fiz. E ele segue: não julgueis para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés, a lei de Moisés, nos ordena apedrejar as adúlteras. Qual é, então, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, querendo acusá-lo, querendo colocá-lo numa saia justa. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, ao ouvi-lo, retiraram-se, um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher, que estava no meio da praça. E então Jesus levantou de novo e lhe disse: Mulher, onde estão vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela disse: Não, Senhor. Jesus respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. João, capítulo 8, versículo 3 a 11. O que será que ele ficava escrevendo na areia, né? Talvez o pecado daquelas pessoas que ali estavam.
Ele se abaixou e escrevia na areia, e daí ele disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e volta a escrever novamente, e as pessoas ali presentes reconhecem que ele era sabedor do defeito de cada um, porque eles não iriam, por mera consciência, deixar a mulher livre. Havia um preceito, havia uma ordem, havia na lei mosaica a obrigação de apedrejar as adúlteras, só as adúlteras, aqueles que com elas estivessem, mesmo que adúlteros fossem, não seriam apedrejados. Uma lei muito da época de Moisés mesmo, né? Melhor nem comentar, melhor deixar para lá, já passou, então vamos em frente. Não foi dito no capítulo anterior que nós procuramos esconder os nossos defeitos? Todos aqueles homens que estavam lá prontos para fazer justiça segundo a lei de Moisés, não iriam sair facilmente. Mesmo que eles dissessem: nossa, intimamente, eu sei que eu também peco, que eu faço coisas até piores. Eles iriam tentar disfarçar e cumprir o que a lei de Moisés manda para se passar mais uma vez como pessoas superiores e orgulhosos como eram. Quando Jesus se abaixa e começa a escrever na areia, aí sim pesa sobre eles o conhecimento de toda a verdade. A verdade vos libertará, disse Jesus, mas a verdade também vos condenará. Eu gosto de fazer um parênteses quando nós falamos em julgamento. Existe sempre aquela coisa no meio espírita, e eu acredito que também em outras religiões, que nós não devemos julgar. Não devemos julgar, nós não podemos julgar. Aqui, quando Jesus falou essas coisas, o julgamento já era uma condenação. Foi pega em situação de flagrante adultério. Estava errada de acordo com a lei judaica. Vamos apedrejar. Era um encadeamento de fatos. Hoje, nós temos que passar tudo pelo crivo da razão. E o crivo da razão é um julgamento. Então, não dá para dizer para um cristão: não julgue, para não ser julgado. Eu acho que nós devemos dizer: não condene, para não ser condenado. Porque o julgamento é saber o que é certo ou é errado. É ter um paradigma. Isso é certo. E outra situação que se impõe, que eu vou ver se está de acordo com aquele paradigma ou não. Não matarás. Não matarás. Fulano matou. Eu vou julgar de acordo com aquilo. Ele foi provocado, foi legítima defesa, enfim, eu vou julgar uma atitude dentro daquilo que eu considero moral e justo. Agora, a condenação é o que o cristão não pode. Só Deus condena. Só Deus tira uma vida. Nós usamos o julgamento para saber se é certo ou se é errado. Usamos o julgamento, inclusive quando nós sabemos que o outro está errado, pela obrigação moral de chegar e falar: fulano, presta atenção no que você está fazendo. Beltrano, pensa bem, sua atitude está equivocada, você está se prejudicando. Porque senão nós seríamos omissos. Mas para eu tomar uma atitude, qualquer que seja, eu preciso fazer um julgamento ou uma análise daquela situação. Eu preciso saber, pelo crivo da razão, pelo crivo da moralidade, se aquilo é certo e é errado. Ah, é errado? O que eu posso fazer a respeito? Se for problema da lei dos homens, a lei dos homens se encarrega. E se for um problema moral, cabe a cada irmão do caminho procurar levantar aquela alma decaída. Isso não significa condenar, isso não significa fofocar, isso não significa ir para as redes sociais e fazer uma condenação, que é um julgamento com condenação moral. Nós precisamos ser cristãos. E o Cristo perdoou, também não te condena. Vai, não peques mais. E agora nós vamos para a indulgência, ditada por um espírito protetor, Joseph, em Bordeaux, em 1863. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão meigo, tão fraterno, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que bem poucos fazem uso.
Será que eu sou indulgente? Mas afinal, a fundo, o que significa indulgência? A indulgência não vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita de falar e de os divulgar. Ao contrário, esconde-os, a fim de que não sejam conhecidos senão por ela só. Se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, porém uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de amenizar a falta, ressaltam-na com pérfida intenção. Eu vejo o defeito do outro. Eu vejo o equívoco do outro. Eu vou tentar amenizar, eu vou tentar interferir, mas muito mais que isso, eu não vou divulgar. E se alguém vier me perguntar, escute o que está acontecendo com fulano, ai, nem percebi, não deve ser nada, todo mundo tem um dia bom, um dia ruim, deixa pra lá, vamos mudar de assunto e passa. Ou se a pessoa chega e fala, você viu o que fulano fez? E você vai dizer, ah, é mentira. Não, você tem que falar, poxa, ele deve ter tido um bom motivo, nós não estamos na pele dele, alguma coisa deve ter acontecido. Vamos orar para que tudo se resolva e vai cortando o falatório, porque falatório não leva a nada. A indulgência não se ocupa jamais com os maus atos de outrem, a menos que isso seja para servir, tendo mais cuidado para atenuá-los tanto quanto possível. Então, eu só me preocupo daquele que eu posso ajudar, aquele que eu posso servir, aquele que eu posso buscar uma solução em proveito de todos, não só em proveito dele. Eu não vou defender o criminoso, eu não vou defender o assediador, eu não vou. Mas eu vou ver e agir de acordo com que minhas atitudes sejam para a proteção de uma maioria, seja de uma proteção de todos. A indulgência não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselho, o mais das vezes velados. Fulano, pare de fazer assim. Não, chama fulano do lado, conversa com fulano, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Deixa que ele fale. Depois disso, você vai tentar interferir da melhor forma possível, dentro daquilo que esteja no seu alcance. Quando criticais, qual é a consequência que se espera de vossas palavras? É a de que vós, que julgais, que condenais, não tereis cometido aquilo que censurais, e que valeis mais do que o culpado. Ó, homens, quando julgareis, pois, vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos importar com o que fazem vossos irmãos? Quando? Quando abrirei vossos olhos severos somente para vós mesmos? O meu olhar, indulgente, carinhoso, fraterno para com o outro, um olhar severo para mim mesmo, conhecendo-me, procurando reconhecer as minhas falhas, procurando me melhorar, exigente comigo, mas fraterno, apesar de firme com o outro. Sede, portanto, severos para convosco mesmo, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância e que enxerga os pensamentos secretos de cada coração, e que, em consequência, perdoa as faltas que censurais ou condena aquelas que perdoais, porque ele conhece o motivo de todos os atos. E vós, que gritais tão alto, anátema, tereis talvez cometido a mais grave das faltas. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto que o rigor desencoraja, afasta, irrita, humilha. Indulgência. Eu acho que hoje nós poderíamos classificar indulgência como aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. Empatia.
Empatia seria a palavra moderna que nós poderíamos utilizar no lugar de indulgência. Empatia com a dor do outro, com a limitação do outro, com as dificuldades do outro. Empatia com o sofrimento, com o medo, com a exasperação, reconhecendo que muitas atitudes são ditadas pelo homem velho que habita cada um de nós e que, assim como nós, a maioria de nossos irmãos não percebe os próprios erros, os próprios equívocos e acham que estão sempre certos. Então, sejamos empáticos, sejamos indulgentes para com as falhas dos outros. Vamos sim condenar os atos, vamos sim julgar as atitudes, mas jamais condenar e abandonar o homem. O irmão que Deus colocou no nosso caminho, que não é perfeito, assim como nós também não somos, que reencarnou nesse plano de prova e expiação, assim como nós, porque temos muito que aprender, muito que burilar, muito que evoluir. E que nos colocou na mesma estrada, pois que convivemos com essa criatura, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, de escola, seja na sociedade em geral, ele está conosco, porque as falhas deles espelham as nossas, porque as falhas deles nos colocam à prova se agiremos ou não como bons cristãos, de forma suave e indulgente e amorosa. E agora, cada vez que nós formos condenar alguém ou a atitude de alguém, pensemos que Jesus, se estivesse do nosso lado, se ajoelharia na areia e escreveria os nossos pecados. Espírita não fala pecado, os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas falhas morais, que não são poucas. Lutamos contra elas todos os dias e todos os dias saímos um pouco mais forte da nossa batalha, mas elas ainda nos acompanham. Então sejamos doces com os outros, como quereríamos que fossem conosco. Não apontemos o dedo, mas estendamos as mãos, como gostaríamos que fizessem conosco. Sejamos o olhar e a voz do Cristo, onde todo o resto é tristeza, desamparo e sofrimento. Que a paz do Divino Mestre Jesus ilumine sempre nossos corações. Abra os nossos olhos para as verdades das Escrituras, do Evangelho. Abra nossos olhos para o sofrimento e a dor do outro. E abra olhos severos para com as nossas próprias dificuldades e os nossos próprios defeitos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada pela companhia nesta noite. E na quinta-feira próxima, nós iremos entrar no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. Até lá, muita paz, muito amor no coração de todos. E não se esqueçam, se puderem, fiquem em casa. Se forem sair, usem máscara, álcool gel, tomem todos os cuidados possíveis, garantindo a sua saúde e a saúde daqueles que vivem conosco. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite a todos.